Eu aqui de novo, dessa vez, para fazer um tema diferente do que eu faço no canal. Como vocês viram do vídeo, é refutando vídeos, mais especificamente esse daqui, onde eu mesmo comparo o Thor com o universo Dragon Ball. Sei que parece absurdo, porque é mesmo, ainda mais que o mesmo spoiler, disse que o Thor pararia dos anos, ou que sabemos que não. Antes de irmos refutar, saiba que vou lançar poucos vídeos desse tema, já que eu gosto de ficar mais da minha, mas achei esse vídeo interessante de qualquer forma, por mais de eu discordar muito dele. Não vão atacar Ratnell também. O intuito só é debater os pontos meio cinetes que ele usou para dizer que o Thor não passa nem dos anjos e teria dificuldades em derrotar Beros. Sim, o cara falou isso. Vamos logo para o vídeo. Quase iria esquecendo. Não irei contar a história de Imortal Thor porque por mais de realmente ser o Thor base que o Blast está contando, esse é o nome do seu canal. Com a mais recente edição, o Thor perdeu os seus poderes. Agora sim, então vamos logo para o vídeo. Foi criado para ser um ser que eventualmente superaria o próprio Odin, um dos deuses mais poderosos da mitologia nórdica da Marvel. E como se isso não bastasse, nos quadrinhos mais recentes, a mãe de Thor foi revelada como a Fênix, uma entidade cósmica capaz de apagar universos inteiros. Ou seja, ela já nasceu como um híbrido de divindade e entidade cósmica. Não é à toa que o Destino, um dos vilões mais arrogantes da Marvel, uma vez escreveu o poder de Thor como a própria definição de poder. Agora, como comparamos isso com Dragon Ball? A resposta começa pela escala universal. No universo de Dragon Ball, temos uma progressão clara de ameaça. Freeza destrói planetas com facilidade e sobrevive no espaço. Cell elimina sistemas solares e regenera da destruição. E Majin Buu pode distorcer a realidade e destruir tudo com pura magia. Encaixar o Thor vai ser fácil aqui. Desde cedo, ele briga de igual para igual com entidades que consomem galáxias, como o Surfista Prateado e o próprio Galactus. Ele também já enfrentou Zeus, Set e até mesmo fez frente ao caos, o equivalente ao fim de tudo na Marvel. Thor não apenas resiste a ataques dessa escala, como contra-ataca com uma energia capaz de desintegrar realidades alternativas. Comparado com Dragon Ball Z, Thor seria facilmente nível Majin Buu ou até mais. Não apenas pela força física ou velocidade, mas pelo conjunto de habilidades, magia, manipulação elemental, resistência absurda e ataques que lembram Kamehameha, mas com esteroides mitológicos. Mas calma, porque essa comparação ainda está longe de acabar ou de ser fácil. E antes de comentar, veja o vídeo como um todo pra você poder entender melhor. Galera, antes de passar por esse tema incrível, eu tenho um recado de... Eu não tenho nada para opinar aqui porque eu concordo com tudo o que ele disse até aqui. Só achei estranho que o universo disse que o Thor seria fácil nível Boy Soul, até passando de luz com facilidade, sendo que o seu vídeo do Hulk, ele disse que o Hulk teria uma luta equilibrada com esses dois, sendo 50/50. Tipo, como assim? O mesmo quer dizer que o Thor está nos luz acima do Hulk. Para quem ler as histórias desses dois, sabem que o resultado da luta entre eles é sempre um mistério, um tendo chance de vencer um ao outro. Mesmo o Thor upado com a radiação gama, ainda o mesmo tem uma luta de igual para igual com o Hulk. Mesmo o Thor com o poder da Odin Force mais os poderes de Zeus, sempre eles têm uma luta equilibrada. Assim como o Thor pode vencer, assim como o Hulk pode vencer, não tem-se de um tiver muito acima do outro. É basicamente a regra dos confrontos dos dois, podendo até rolar empate entre estas lutas. Sei que isso não tem nada a ver com o vídeo, mas só achei uma baita desonestidade da parte dele tratar o Hulk como nada adianta a Thor. Não sei se ele mudou de opinião, mas mesmo assim, dava para dar uma pesquisada melhor sobre eles. Bom, vamos continuar, mas nessa parte irei pular muito, até que aqui no começo é a parte que mais concordo com ele, então vou superar nas partes mais importantes. Mas espera, antes de irmos para a parte mais importante que eu discordo, primeiro, a velocidade do Thor. Enfrenta o Sesc com o universo e ele em si com o universo. O mesmo diz que apenas girando o seu Mjolnir está transcendendo o tempo e o espaço. Concordo com o universo nessa parte. O mesmo até te vou leve, porque o Thor com o seu Mjolnir pode abrir portais interdimensionais que dão acesso a outros planos da realidade. Isso é uma explicação do que o Mjolnir de Thor é capaz de fazer. Ou seja, é um feito, porque se irmos para os feitos, o Thor simplesmente cruzou infinitos planos da realidade. Mas vamos se limitar ao que o universo disse. Vocês vão ver que daqui adiante, o mesmo começasse a contradizer a partir de um exato momento. O homem mais forte. Jiraiya é conhecido como o mortal que superou o deus da destruição. Ele é um marco em Dragon Ball Super, compondo violento resistência e velocidades em um nível absurdo. Jiraiya é o tipo de pessoa na realidade com apenas um olhar, mas Thor já moveu tempestades que rasgaram o tecido do multiverso, já enfrentou entidades como Mephisto, Galactus, Mikaboshi e até o Tribunal Vivo em situações diferentes. Além disso, ele enfrentou o Surfista Prateado, alguém que sobreviveu à explosão de 1 milhão de estrelas ao mesmo tempo e venceu. Jiraiya seria, sem sombra de dúvidas, um desafio de respeito, mas Thor tem ferramentas demais. O Mjolnir ignora escudos, manipula elementos, dobra o tempo e analisa energia cósmica com escalabilidade absurda. Seria como se tivesse o próprio Ki divino, mas turbinado com magia. É justo dizer que Thor poderia enfrentar Jiraiya de igual para igual, tranquilamente, e vencer. Mas, e quanto ao Views? Bom, aqui a coisa complica. E muita gente vai falar assim, que não sei o que, o Thor sola, mas calma, calma, veja até o final, pra você entender melhor, beleza? Tem os combos de destruição com acesso a técnicas como Hakai, que apaga a existência de qualquer coisa. É um tipo de poder que não depende de força física ou resistência, é basicamente uma negação existencial. E o Thor já enfrentou ataques que destroem almas, realidades e conceitos. Verdade, ele resistiu ao poder de Mephisto no inferno, teve a mente blindada contra o controle da Fênix e sobreviveu à destruição da árvore, que abriga literalmente tudo o que existe no multiverso Marvel. Mas o problema com Bills não seria só um nível de poder, seria principalmente um estilo de luta, porque como disse, estou trazendo o Thor para dentro de Dragon Ball. Thor não está acostumado a adversários que mesclam Ki com artes marciais hipervelozes e pode fazer uns speed blitz em nível absurdo. Bills é uma fusão de técnica, intuição e divindade, tendo técnicas ainda não conhecidas. Em um primeiro embate, não seria impossível que Thor fosse dominado pela velocidade e pela letalidade do Hakai, principalmente se for pego desprevenido. A possibilidade dele ser destruído, literalmente, se apagar da existência toda a sua matéria física. Porém, se o Thor entra em modo sério, libera o God Blast e usa tudo que tem, a luta vira outra. O God Blast já afeta Galactus e Trinidad, e até seres no nível Ultiversal.
Universal, ou seja, nível que ultrapassa múltiplos universos e dimensões. Muitas pessoas vão comentar, mas o Majin Buu já fazia isso lá em Dragon Ball Z, quando ele ameaçou destruir várias realidades paralelas. Isso é verdade, e não se sabe exatamente até onde vai o nível do Bills. E a sua velocidade, porque o nível de Geass, que era apenas um mortal, era muito rápido. O próprio site oficial de Dragon Ball diz 2,54 bilhões de vezes a velocidade da luz, e é bem provável que Bills seja muito mais rápido. Em Dragon Ball a gente sabe como as coisas funcionam. Um personagem não é 2 vezes mais forte que o outro, ele é milhares, milhões de vezes mais forte que o outro, por conta dos multiplicadores absurdos. Então, por não sabemos exatamente o nível da velocidade de Bills, pode ser que ele seja muito mais rápido. E mesmo que Thor possa não ser mais rápido que o Bills em seu Prime, hipotético, com exceção da técnica do Hakai, Thor com certeza tem mais perigo destrutivo, impacto mesmo. O combate entre eles seria como se fosse uma dança mortal, um ser que destrói tudo e o deus que nasceu pra ultrapassar tudo. Qual seria o resultado? Bom, esse combate teria risco mútuo. Thor, em quesito poder e feitos, é bem mais forte que o Bills, mas as técnicas de Bills ainda poderiam fazer efeito no Thor, como por exemplo o Hakai. Mas como já sobreviveu a coisa no universo Marvel, que por mais que não fosse da propriedade do Hakai, em Dragon Ball vimos que até onde parece o Hakai pode ser segurado, vamos passar aqui porque o objetivo é passar até onde ele iria, beleza? Ok, tenho muita coisa a falar. O do Jiren até concordo, mas acho que tinha outros personagens melhores de se analisar uma luta contra o Thor. Um personagem bem interessante de se analisar uma luta contra o Deus do Trovão, por mais de desequilibrada, é o Gogeta. Acho que daria uma análise melhor, porque primeiro, além de os dois serem um pouquinho parecidos um com o outro, já que os dois enfrentam brutamontes ultramusculosos e têm habilidades um pouco parecidas um com o outro. Ainda por cima você poderia analisar o Purificador de Almas, que é uma das habilidades mais poderosas de Dragon Ball Super, por mais de eu não ver isso funcionando do Thor, que tem um coração bom. Para mim, a escolha dele de usar o Jiren para analisar foi meio aleatório, mas tá bom. Agora vamos falar do Beerus, que é uma das partes que queria chegar. Se lembram quando disse que o universo a partir de um momento começasse a se contradizer em um certo ponto? Bom, pois é, Aquilus, ou chamá-los em algumas vezes, diz que o Beerus é mais rápido que o Thor por ser mais rápido que Gash, que a quintilha de vezes acima da luz. Então o Thor, que pode simplesmente transcender o espaço e tempo apenas rodando um joule, tem uma velocidade menor que um cara com velocidade finita. Isso nem faz sentido para falar a verdade. Também, outro argumento que os usa é que o Beerus não usou o seu potencial máximo. Isso geralmente é usado por pessoas sem muitos argumentos. Já usaram isso para cima de mim para dizer que certos personagens vencem certos personagens. Não te dizendo que é o caso do universo, só te falando. Agora, para refutar isso até que é simples. Um monte de personagens, um Mash, God, Blast e Rei das Almas junto com vários outros também nunca lutaram a sérios. Usar isso para upar um personagem é muito agismo da parte de quem está usando esse argumento. Só saibam, não lutar a sério não significa que você possa aumentar o nível de um personagem a níveis transcendentais. No máximo, isso mostrar que um personagem tem uma força menor que o personagem mesmo tendo os mesmos feitos, já que o personagem fez o seu maior feito de força com dificuldades, enquanto o personagem fez o mesmo feito casualmente e sem usar o seu potencial. Já que você mesmo diz, Thor tem muitos mais feitos. Vou citar apenas 4 que já superam o do Beerus. 1. Criou um Digiban que afetou várias realidades. 2. Apenas ao nascer, seus choros criavam tempestades poderosas o bastante para abalar a Ilha Brasil e todos os seus reinos. 3. Sempre pegou o seu Mjolnir casualmente, que é capaz de viajar a distâncias infinitas, indo além delas. Por fim. 4. Aguentou o lobo, em seguida matou Vigor com o poder de 10.000 e reinos. Mas calma, ainda não acabou, como vocês viram, segundo o Universus, o Thor podia ser apagado pelo Beerus. Ok, como vocês viram. Ele mesmo se estou aqui apenas dizendo dos feitos do Thor, já que uma de suas falas. Ele diz que o Thor é imune a ataques que vão direto à alma e destrói conceitos. Foi já mostrar que o Thor resistiria tranquilamente a um Hakai, que só apagar a alma, apenas por ele estiver na dimensão de Mephisto. Está a mostrar que nenhum apagamento existencial funcionaria nele, porque as dimensões dos Senhores dos Rolos transcendem o multiverso, incluindo seus conceitos abstratos e matemáticos, mas eu acho que o universo queria dizer que o Hakai produziria a matéria do Thor a nada, o que adivinha, também não adiantaria. Thor já sobreviveu a pressão e a antimatéria sem sofrer muitos danos graves. Antimatéria e matéria são quase as mesmas coisas. Resiste aos poderes de surfista prateado e Sentry, que são capazes de também manipular a matéria. Mas tá bom, vamos considerar que na verdade, o Hakai é realmente um apagamento existencial. Para começar, o Thor já sobreviveu à expulsão da pedra da desvinculação. A pedra da desvinculação é capaz de revogar as leis da física e desfazer os princípios que sustentam a realidade, apagando-os conceitualmente, mesmo sem se feito de Thor ser um arquétipo de um deus. Já deixa de imune a apagamento existencial por ter resistência e imortalidade em um nível conceitual, podendo ressuscitar quantas vezes for necessário, mesmo no vazio. Ausente de conceitos, o Thor pode voltar à vida por justamente ser um arquétipo. Isso vale para qualquer asgardiano figurante, já que é dito que a natureza de Thor é essa. Essa é a natureza de um deus.
Os Asgardianos não são afetados pelo vazio que eles estão presentes. O vazio é um ponto de pura inexistência total. Abraça a criação, onde tudo surgiu e onde tudo queira. Assim, sendo imunes a parasalpo e a manipulação conceitual. Ou seja, com isso, já sabemos que o Thor pode resistir até ao apagamento existencial do parasalpo e o Zeno. Quem dirá o ok? Vamos continuar agora. Falamos de velocidade e falamos de força, mas Thor não é só isso. Ele é cheio de habilidades apelonas que seriam quase legais no mundo de Dragon Ball. Aqui vai o resumo do que ele já fez. Refletir rajadas cósmicas e amplificá-las em 10 vezes antes de devolver, usar o Mjolnir para cancelar manipulação. Velocidade superior à luz, imunidade à transmutação, manipulação de alma e realidade, manipular vento, eletricidade, fogo solar e até o próprio espaço entre dimensões. E claro, o God Bless, um golpe que já fez Galactus sangrar. Em Dragon Ball não existe magia formal, mas sim energia mágica, como a de Babidi ou a dos Kaioshins. O sistema de Ki é baseado na vida mesmo, no controle interno. No mundo de Dragon Ball, poderíamos dizer que Thor poderia ter uma espécie de Ki cósmico, magia e força divina. Seria uma aberração dentro desse próprio sistema. Algo como um Broly místico, com o conhecimento de um ancião Kaioshin e um martelo que funciona como uma esfera do dragão ofensiva. Imagina só se Thor tentasse bloquear a manipulação temporal do Whis, por exemplo. Se você tá gritando aí, então Thor solo verso, a gente precisa conversar. Porque sim, essa parte do vídeo vai ser muito importante, tanto pra este vídeo quanto pra os próximos e os anteriores, que muita gente não entende. Até no próprio vídeo do Superman, eu achei um comentário muito interessante, que o Mystick disse, a maioria dos Supermans perde o Goku, mas existem Supermans que vencem. E isso é verdade, é só a gente observar. Então sim, existem pessoas do Thor que esmagariam todo o universo de Dragon Ball, como o Thor Rei das Runas, por exemplo, que já derrotou entidades acima da eternidade, anulou runas cósmicas e literalmente reescreveu o tecido do multiverso Marvel. Ou, pra continuar no absurdo, o outro King Thor com a Força Fênix, o Thor que sobreviveu à destruição da árvore do mundo com o tribunal vivo dentro, realmente flertam com um nível Outversal, que ultrapassa o espaço-tempo e o multiverso comum. Essas pessoas de Thor provavelmente derrotariam até o Zenyu se bobear, não por velocidade ou luta, mas porque operam em um nível superior à existência com o Dragon Ball define. Mas aqui no canal, você sabe, o foco é uma análise aprofundada, sendo mais perto da realidade possível e com coerência com as regras do universo de destino. Ou seja, o Thor que analisamos aqui é o Thor clássico da Marvel, Thor 616, mas com feitos consistentes e limitados à sua narrativa principal. Vamos escalar o Thor dentro das 6 categorias de ameaça que já usamos aqui no canal em outros vídeos. No nível planetário, a exemplo dos Saiyajins, da saga Freeza, a primeira forma de Cell, Namekusei Saiyajins, o Thor passa com um bocejo. No nível solar, sistema solar ou sistema estelar, como Goku Super Saiyajin, Majin Vegeta, Cell Perfeito, o Thor passeia com facilidade. Seus oponentes resistem às explosões estelares, então enfim, também não daria pro cheiro. No nível 3, galáctico ou interdimensional, como o Majin Buu, Gohan Místico, Goku Super Saiyajin 3, Thor domina essa escala. Seus confrontos com o Surfista Prateado e tempestades interdimensionais garantem isso. No nível universal ou multiversal baixo, como Goku Super Saiyajin Deus, Golden Freeza, Hit, Zamasu, Thor também fica confortável. God Blast já enfrentou Galactus e entidades multiversais. Já no nível multiversal alto ou transcendental, como o Jiren, indiscutivelmente, mas provavelmente hoje em dia ele deve estar absurdo, ou o instinto superior atual, Broly, Zamasu fundido, o Vegito, Thor conseguiria bater de frente, mas depende do estado. Se ele está com o Mjolnir, raiva ou usando o God Blast, ele poderia vencer, mas aqui eu acredito que já começaria a ter uma luta, beleza? E no nível 6, o nível angelical, temos exemplos como Spados, Dash Khan, Zenyu, e aqui, honestamente, eu acho que o Thor para. Por quê? A não ser que use versões alternativas, como as que eu já falei, Thor base 616, não chegaria nos anjos, que operam em um nível superior à própria realidade como conceito. Eles nem precisam realmente pensar para se defender. E o nível dos anjos, claramente, é muito maior do que já foi demonstrado. E se vocês não sabem disso, eu até mesmo fiz um vídeo sobre o ranking dos deuses da justiça mais fortes, e lá eu falo também sobre os anjos. E vários anjos têm poderes absurdos, como por exemplo, o anjo do universo 1 tem uma habilidade chamada Sense, que basicamente monitora tudo que está acontecendo no universo inteiro, sem precisar fazer nada. São umas habilidades incríveis. Então, enfim, acho que os anjos devem guardar habilidades muito boas, como manipulação temporal, o próprio instinto superior, sem precisar ativar, porque já nasce com os anjos, tem potencial de destruição que é basicamente ilimitado. O grande problema dos anjos é a regra de não poder lutar, mas com o poder desbloqueado, o céu deve ser o limite. Mas como não sabemos exatamente qual é o nível dos anjos, não dá pra cravar exatamente. Então, no fim das contas, Thor sim sobreviveria no de Dragon Ball e muito. Eles seriam os inimigos mais perigosos de todos os universos, com o nível de Deus, com entidade cósmica, com um arsenal mágico, deixaria até o Supremo seu Caiu impressionado com grandes habilidades novas e provavelmente viveria como aliado dos deuses e poderia incomodar Bills e enfrentar os deuses mais poderosos e seus potenciais máximos. Thor só enfrentaria um problema. O sistema de luta do Dragon Ball é baseado em evolução, aumentar o poder na batalha. E o Thor não evolui da mesma forma. Ele é forte e pronto. Isso poderia deixá-lo vulnerável em sagas mais longas, onde Goku e Vegeta, os outros também dobram de poder a cada transformação ou mais do que isso, mas ainda assim dentro da lógica de Dragon Ball, considerando o nível Deus de destruição como inferior, diz que ele poderia passar o carro em enquanto os anjos. Muito mais se você acha que passaria o carro ou não. Os treinamentos mais aprofundados, minuciosos mesmo, com comparações de personagens Marvel com personagens de Dragon Ball. E o próximo, vocês têm vontade, vai ser, mas vai ser muito bom. Quem gostou do vídeo do Hulk vai gostar desse e muito. E é isso, galera. A última parte que irei refutar daqui adiante é encerramento. Antes de eu comentar-vos do que eu realmente discordo, essa parte dos poderes e arranques do Thor, eu sentir que estava faltando alguns. Tipo, o cara nem mencionou os raios queimagas do Thor, que feriram o Amatsumi Kabushi, a Parasalpo e a personificação do vazio. Cada é uma Jinjod, que duplica o poder do Thor mais do que ele já tem. Faltou também a manipulação ou apagamento existencial. Sim, o Thor com a Odin Force pode apagar um ser vivo em um piscar de olhos. Pode manipular vários tipos de energia, seja ela cósmica ou além. Imunidade à anulação do poder, com ele dizendo que nada pode anular a Odin Force. Ou seja, em um Daishinkan pode. Resistência à manipulação conceitual e manipulação do vazio junto com resistência à manipulação dimensional e manipulação da causalidade. Pode absorver energia divina, ou seja, o que? E ficar mais forte, ou seja, podia ficar mais forte mesmo não treinando, tudo isso e mais alguns. Mas sinceramente, ele não precisa desse poder para enfrentar os anjos. Falando em anjos, vamos falar deles. Como vocês viram, o Universus falou muito sobre Tier Battle, ou seja, o Terversal e tudo mais. Bom, a Tier Battle considera o Thor casual como 5 de o Thor casual, ou seja, provavelmente segurando, enquanto o Top Tier de Dragon Ball eles consideram apenas como 5 também, ou seja, o Thor casual já está no mesmo nível do Top Tier de Severso. Também, se realmente você, se estiver vendo o meu vídeo, considera o Luntin Thor acima de Dragon Ball apenas por ser o Terverso, então tem que aceitar o Thor Bassolando verso, já que a Tier Battle considera ele também o Terverso.
Eles até provam porque o Thor é outra verso apenas na forma base. Também, eu não achei esse vídeo que ele prova que os anjos estão além da realidade. Também não tive vontade de procurar porque sou preguiçoso, mas se for um maior trunfo que bota os anjos acima do Thor, ou um Thor também pode transcender a realidade. Outra, os Asgardianos estão além dos limites do universo, estando em um nível de existência além do tempo e espaço. Isso apenas antigamente, sendo dito isso diversas vezes. Só por Thor ser um arquétipo em um nível conceitual já deixa ele além da realidade. Para mim, esse argumento não cola quando falamos do Thor. Outro argumento que não cola para mim é esse do Gonçalves. Não sei se ele queria dizer isso só para dizer que os anjos devem ter uma variedade de habilidades que a gente não conhece. Mesmo se for isso, não podemos dizer se eles não mostrarão. Mas se for usar esse tipo de argumento para dizer que eles são superiores a Thor, não vai não. Já que o Heimdall também tem uma habilidade parecida chamada de olhos que tudo. Com essa habilidade, ele aprecia todo o mundo no meio de 10.000 mundos. Que estava se referindo ao multiverso. Se ele olhar atravessa galáxias em um piscar de olhos. Thor superou esse poder, acessando um lugar tão distante que Heimdall não pode lhe sentir e ver. Ou seja, são onisciência dos anjos. O Thor pode ir além, até porque onisciência é apenas uma escassez de inteligência. Não algo ofensivo que nem onipotência e nem algo defensivo que nem onipresença. Então o Thor perfeito seria superior a todos eles. O único que vejo tendo uma pequena chance com o Thor é o Teixe encanto pelo arte de manipulação de vazio. Mas como vimos com os olhos que tudo ouve. Meu Deus, que piada ruim. Voltando, como vimos, o Thor pode sair e adentrar o vazio à vontade. Talvez até afetar o mesmo. Já que o Avatar daria Brasil, que Thor pode destruir com as suas mãos. Contém Anti-Árvore, que é uma personificação do pressápio vazio, o mais distante da vida e morte. Já o Zeno não mostrou capacidades de apagar um ser imune a apagamento existencial. Antes que venha, o Zeno só podia resistir a um Akai porque o é imortal. O Zeno tem apenas negação de imortalidade, não pelo apagamento existencial do Zeno. Com isso, terminamos o vídeo, chegando na conclusão que o Thor sola todo o verso de Dragon Ball Super. Bom, esse foi o vídeo. Desculpe se não tiver muito bom. O meu é formato novo, então o jeito de editar é diferente do que eu sempre faço. Ainda mais que estou fazendo outro vídeo junto com se só atrasa ainda mais o processo por mais disso. Obrigado para quem ficou até aqui. Fiquem com Deus e feliz.